informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Conexão ESBM, dessa vez com duas convidadas especialíssimas. Estão aqui conosco as doutoras Adriane Fagundes e Caroline Weber, as duas dentistas oficiais QoES da Brigada Militar. Caroline, Adriane, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. E quem está nos assistindo não deve nem ter, talvez possa ter uma ideia razoável de como um dentista pode ingressar nos quadros da Brigada Militar. E é sobre o concurso e também sobre o curso de formação que as doutoras falarão hoje conosco. Mas, first things first, a gente vai começar a perguntar sobre quem é cada uma delas e como elas desenvolveram essa jornada profissional e pessoal até aqui. Começa pela mais antiga, né, meninas? Para manter um padrão militar. Então tá. Boa noite. Então eu sou a Caroline, né? Eu e a Adriane, a gente tem uma longa trajetória juntas, né? Desde idos de 2005, quando a gente entrou na faculdade juntas, colegas de turma. E a gente vem se perseguindo, eu brinco, né, Adri? Desde lá, então, a gente fez residência em saúde da família juntas, especialização em periodontia juntas, em momentos diferentes, mas assim, muito próximo. E, felizmente, lá em 2014, quando saiu o concurso tão aguardado pelos dentistas, né? Nós que fomos estagiárias na Brigada Militar lá em 2009, lembrávamos do então Major Regis falando que o concurso ia abrir, e a gente ficava muito angustiada com isso. Mas em 2014, eu lembro de ter recebido acho que uma ligação ou alguma coisa assim, dizendo que o concurso ia sair. E a gente acabou se inscrevendo, acho que não combinou nada, né? Fizemos o concurso e depois a gente começou a se falar de novo e acompanhar toda essa trajetória, né? Mas rapidamente, assim, sou formada pela URGS, né, em odontologia. Acho que o concurso da Brigada sempre foi sempre vislumbrei por ter sido estagiária. Acho que essa carreira militar, assim, da saúde sempre me atraiu. E eu acho que foi uma ótima oportunidade, né? A gente espera que em breve aí a gente consiga novos colegas, né, para compor a carreira. Tá, eu sou a Adriane, né, colega, conheço a Caroline Weber há 20 anos, desde 2005, e a gente não sabe quem que imita quem, se é eu que fiz a residência atrás dela, se ela que fez atrás de mim, mas só uma brincadeira, mas na realidade a gente sabe que a gente tem aquela concorrência, né, de ir pro concurso, né, brincando com os colegas, que é concorrente, mas na realidade a gente acaba que a gente tá quase há 20 anos, né, na mesma carreira, na mesma profissão, e temos mais uns 30 anos aí pela frente de brigada. Então, basicamente é isso. Também entrei em 2005 na URGS, me formei em 2009, na formatura nós já estávamos na residência, né? E aí, depois da residência, eu ingressei no Exército, né, como temporária, onde fiquei 7 anos, e só saí de lá quando fui chamada no concurso da Brigada. Então, quando eu fiz o concurso em 2014, eu era 2º tenente do Exército, e quando fui chamada já era 1º tenente, quase terminando os 8 anos ali. Então, basicamente, a minha carreira foi odonto, e a carreira militar mesmo, né? Eu sempre me interessei muito por isso, eu queria muito, tanto que eu fiz todos os outros concursos militares, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então tem, assim, uma ampla experiência em rodar em concurso também, né? Casualmente da Brigada foi que eu passei, mas é a vida de concurseiro, né? Para quem gosta e para quem quer, para quem almeja mesmo, a gente brinca que a gente entra numa fila quando a gente começa a fazer concurso. E aí, a uma hora, chega a nossa vez.
Então é basicamente isso. A história é essa, né? Como é que a gente chegou aqui, como é que a gente tá aqui. Estamos há 7 anos, quase 7 anos na Brigada. Então essa é a nossa história odontológica e na Brigada. Pô, muito tocando os depoimentos. Até nós estávamos conversando antes de começar o podcast aqui. E dava pra ver uma sintonia muito boa entre as duas, mas eu não imaginava que haviam sido colegas de faculdade. Ingressaram no mesmo vestibular Sim, e depois no mesmo concurso. sim. E depois passamos no outro concurso que foi o da residência, né, do GHC. E fizemos a especialização também na mesma área. Depois, né, a segunda especialização foi na mesma área. Basicamente gêmeas. Só as alturas que diferem um pouco, né, Adri? Então tá, alguma Às vezes coisa o tem que pessoal nos diferir. confunde, né, mas... Pô, e esse histórico vai dar para ser bastante trabalhado na nossa entrevista de hoje. Porque o próprio vestibular da URGS não deixa de ser um concurso público. Exato. Doutora Caroline Weber, quem é a Caroline Weber? Então, não sei falar muito de mim hoje sem falar de um pouco da família, né? Hoje eu tô com 38 anos, constitui uma família, tenho 2 filhos, agora um gato, um cachorro, daqui a pouco vem mais animais. Tenho um filho de 5 anos, o Francisco, o Antônio de 3 recentemente. Acho que eu me identifico muito com o papel da maternidade, que a gente desenvolve. Acho que não é todo mundo que nasce para ser mãe, mas a gente vai aprendendo, vai se organizando nesse sentido. E nunca deixei de lado essa parte profissional, assim, nunca deixei de me atualizar, de me qualificar. Mesmo dentro da Brigada, procurei fazer cursos de atualização, sempre procurando instituições, assim, que fossem relevantes para a odontologia, né? Hoje eu estou terminando uma especialização na PUC e acho que é isso, assim, a Caroline é uma pessoa que ela é uma inquieta, né? Eu acho que a nossa vinda aqui tem um pouco disso também, assim, da gente poder apresentar ou falar sobre projetos futuros e parcerias que muito nos agradam, assim. Acho que eu e a Adri, a gente vem há um tempo aí conversando sobre, né, se lançar em outros projetos na odontologia que envolvem áreas não só a clínica, né, mas acho que o ensino e expandir, assim, também conversar com outras áreas, né. Acho que é um pouco isso, assim. Prometo que na próxima rodada de perguntas eu começo pela Adri, porque ela já teve um tempo a mais para se preparar. E ela vai contar agora para quem nos assiste quem é a Adriane Fagundes. A Adriane é uma... É engraçado falar na terceira pessoa, mas na realidade eu sou uma pessoa que eu acho que é muito difícil desvincular o profissional do pessoal, né? Eu acho que eu sou muito voltada para aquilo que eu faço. Eu acho que eu vivo, agora vivo a Brigada, antes eu vivia o Exército, eu vivia a residência, né? E quando chegou, eu vivi muito a época de pré-vestibular e vestibular. Não constitui família como a Caroline, né? Mas eu, de certa forma, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente realizada com todas as minhas conquistas e com todas as minhas escolhas que eu fiz até agora, né? Desde o vestibular da URGS até o concurso da Brigada, que muitas vezes a gente acaba fazendo ou acaba procurando fazer algumas coisas e não sabe muito bem o que quer, ou vou ver o que vai acontecer. E não, eu acho que eu fui bem consciente, eu acho que eu queria carreira militar. O concurso da Brigada, ela só veio a calhar, porque eu achei que talvez eu não pudesse, porque eu tava com 28, quase fazendo 29 anos na época. Então abriu o concurso, eu vi o edital, acho que eu vi pela internet que abriu o edital, tava no meio da especialização, peguei férias e fui estudar, né? Peguei 30 dias e fiquei sentada estudando esse tempo, porque uma coisa que eu sabia muito que eu queria. Então, eu acho que é uma pessoa muito mais... eu sou uma pessoa que eu sou muito... venço muito mais por tentar. Eu acho que é muitas tentativas do que nossa, ela tem um baita talento. Não tem talento pra nada, mas eu tento fazer várias coisas. Ai, que bobagem, claro que eu tenho muito talento. Então, assim, mas eu acho que na insistência a gente acaba conseguindo algumas coisas. Pô, dá pra gente fazer um salto então, desde o nascimento, desenvolvimento. Tá, quando eram crianças,
havia algo na infância e na adolescência que começava a atrair vocês para odontologia? Eu tenho uma história legal, assim, a minha mãe, ela era auxiliar de saúde bucal lá em Rio Grande, de um dentista bem antigão, assim, que atendia o pessoal do Porto, sabe? E daí ela ficou, assim, na adolescência dela, acho que uns 3 anos como auxiliar, assim, e me contava quando eu era pequena essas coisas. E daí eu comecei a ir na ortodontista, com a minha irmã, e depois botei aparelho e tal, e ela foi uma inspiração, assim, eu achava ela maravilhosa, eu pensei, meu Deus, eu quero ser que nem essa mulher, mas eu queria ser ortodontista. Hoje eu falo com ela, é uma querida, uma dentista ótima aqui de Porto Alegre, e a Rita Lantman, tem que falar o nome dela, porque ela é excelente. E daí eu achei aquilo muito interessante, porque era tudo, eu tinha habilidade manual, assim, não, talvez... Claro que desenvolvi mais com o tempo, mas eu sentia que eu tinha habilidade, assim, a motricidade fina era desenvolvida e eu via aquele consultório e fazia todo sentido. Mas daí na faculdade, né, a ortodontia realmente não me atraiu. E daí é isso que é interessante, a gente vai mudando os caminhos, né, enfim, aprendendo o que a gente gosta mais. Mas foi isso, assim, essa inspiração da minha mãe, que talvez quisesse ter sido dentista, na época seguiu outro caminho. E essa pessoa, assim, que eu via como uma referência, sabe? Como alguém que eu queria ser. Então, acho que é por aí. Pra mim foi assim. Eu acho que, na realidade, quando eu sempre eu quis fazer alguma coisa da área da saúde. Exatamente, eu não sei o que é, mas alguma coisa da área da saúde e, casualmente, todas as coisas que eu ia muito bem eram as áreas biológicas, eu gostava muito. Só que eu não sei se eu gostava porque eu ia melhor ou se eu ia melhor porque eu gostava. Então, eram 2 caminhos, eu não sabia o que era. Mas e todos os testes vocacionais que eu fiz, eles sempre davam 90% a área da saúde. Então, eu acho que eu seria... eu desviaria muito para fazer qualquer outra coisa. Seria impossível. Mas aos 12 anos, eu também fui na ortodontista. E aí, coloquei meu aparelho e naquele momento a gente vê, é uma área que talvez a gente não tenha tanto contato, mas de ficar indo a cada 3 semanas, todo mês, acaba criando um vínculo. E aí, na realidade, quando eu acabei fazendo vestibular, eu ainda estava em tratamento ortodôntico, né? Porque eu fiquei 9 anos com o aparelho. Então acabei fazendo vestibular, entrando na faculdade, e só fui tirar o aparelho depois que eu já estava na faculdade. Mas eu acho que ali na adolescência faz muita diferença a gente ir num profissional que a gente olha e tem aquela... olha que interessante. É um negócio que eu faria. Me atrai. E ainda mais sendo da área da saúde, era uma coisa prática, era uma coisa que a pessoa estava trabalhando, não estava uma pessoa sentada, né, só escrevendo, ela estava fazendo alguma coisa, ela estava mexendo, e isso aí me atraía muito. Eram muitas coisinhas pequenininhas e muito material, e aquilo ali eu gostava bastante. Mas, enfim, aí eu acho que acabou dando a vontade de fazer odonto. Vejam que interessante, para quem começou a nos assistir agora, estamos falando com a doutora Adriane e com a doutora Caroline. As 2 doutoras são dentistas e oficiais QoS do quadro de saúde da Brigada Militar. E elas falaram que se conheceram na faculdade, mas havia e já haviam conversado entre vocês 2 sobre esse ponto em comum da ortodontia? Não. Estamos descobrindo agora. Que legal, o podcast serve para unir. As 2 começaram a gostar aos poucos começaram a gostar da odontologia por um ponto em comum, de estar frequentando o ambiente quando eram atendidas pela orto. E depois chegou a época de estudar para o vestibular da URGS. Adri, tu já era de Porto Alegre? Como que surgiu esse fascínio e a vontade de estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Eu acho que estudar na URGS é muito engraçado para mim, porque quando eu era criança, a minha mãe falou que ali na próxima Redenção, tinha um prédio que era um lugar onde estudava. Eu não tinha essa percepção de que era uma universidade. E tinha o Parquinho da Redenção, que tem até hoje ali, aquele parquinho. E o meu sonho era ir naquele parquinho. Então eu sempre dizia que quando eu crescesse eu queria estudar naquele lugar porque era próximo do parquinho. Não tem nada a ver, mas enfim, era sempre aquele... Aí depois, na escola eu fui entender que ali era a universidade, que ali eu iria me formar, né? E no fim eu acabei estudando do lado do parquinho. Então, eu acho que vem, assim, claro, vem toda aquela... porque a Universidade Federal tem todo
uma coisa assim, é um vestibular difícil. Na nossa época era bem difícil, assim, apesar de ter. Tinha bastante vagas, mas era 5 dias de prova, era extremamente cansativo, e tinha que fazer um pré-vestibular bom, e odonto ainda era um curso que era muito procurado, tinha uma concorrência grande, tinha que atingir uma pontuação maior, mas enfim, eu acho que daí surgiu o pré-vestibular, tudo, e aí a gente vai entendendo o tamanho da dimensão. Mas quando eu era criança, na realidade, eu só queria estudar lá porque era próximo do Parquinho da Redenção. É uma brincadeira que eu faço, que eu consegui, né, no fim, estudar próximo do Parquinho. Mas eu acho que é isso aí. E daí vem dos professores, todo mundo falando, tem toda aquela... a gente não tem a dimensão do que é, né, que é a universidade quando a gente está no colégio. E aí depois que a gente ingressa, que a gente vê. Mas foi mais ou menos assim. Mas eu sou de Porto Alegre e nasci aqui. Acabei morando, na época do Exército, eu acabei morando 7 anos em Bento Gonçalves, né, uma cidade da Serra. Também na Serra, né, que temos em comum. Mas aí foi só essa época e depois eu acabei voltando para Porto Alegre. Conta, doutora Caroline, por que essa similaridade da Serra? A gente estava conversando que, na verdade, o Kevin comentou que tem família em Caxias, né? Eu nasci em Caxias. Hoje até a minha irmã mora lá também, é servidora pública. E morei 10 anos em Caxias, assim, foi um período bem interessante. Estudava no Madre Milda. Acho que funciona ainda, né? Sim, acho sim. E com 10 anos vim pra cá, daí, fiz a trajetória em Porto Alegre, colégio, cursinho. Estudar na URGS era a única opção. O pai disse, odontologia não tem como ser na PUC, então tu nem faz vestibular. Daí me lembro que foi assim. Pelo custo financeiro. Pelo custo financeiro. Porque ainda na URGS a gente ainda sempre teve que pagar o material. Hoje tem outros benefícios que a gente sabe. Enfim, tem uma coisa bem legal que funciona na URGS de... como é que chama? Como um banco de instrumentais, que na nossa época não tinha isso. Quer dizer, a pessoa se forma e vai para uma especialidade, deixa o material que ela não vai utilizar num banco de remanejo de materiais. A gente tinha que comprar tudo, uma fortuna. Eu lembro que o pai ia pro centro, sentava na Climos e pedia um chopp para fechar a conta da odontologia, porque de tão caro que era. Eu não esqueço disso, assim, eles serviam um chopp pros pais, sabe? Deixarem a galera gastar grana. Era uma coisa bem emblemática. Então, cada semestre era uma grana, assim, o primeiro semestre que a gente não tinha nada, tinha que gastar um monte. Às vezes o pessoal não tem dimensão, assim, que mesmo em faculdade pública tem esse gasto bem, bem elevado. Que também é uma forma de tu sair dali e já montar o teu consultório nessa lógica, né? Mas como a gente sabe, né, por exemplo, eu e a Adriane escolhemos outro caminho, a gente teve um consultório que a gente deixou no carro, deixou no fundinho de casa, sabe? Que a gente teve que constituir ao longo da faculdade. E, enfim, vendeu. Daí a gente fez, né? Cada uma deu o seu jeito, mas tu sai da faculdade com um consultório, pelo menos assim, com a estrutura interna do consultório, tu sai porque tu tem que adquirir isso ao longo da faculdade. Talvez pro direito a semelhança sejam livros, né? Que talvez tenham mais, assim, circulem mais, mas é por aí. O gasto é alto. Então, na minha época, o pai deu essa opção, assim, ou faz federal ou não faz odonto. E daí, eu acabei fazendo o Federal de Santa Catarina, passei lá, e URGS. E daí foi onde, enfim, passei, na verdade, no segundo semestre, mas daí teve um remanejo e me chamaram pro primeiro semestre. E daí foi onde eu e a Adri, daí fomos colegas, que também não ia ser colega, né? A gente tava no primeiro semestre, eu tava no segundo. Mas foi por aí, assim, que foi a trajetória de entrar na URGS, assim, meio que vai ter que ser ali. A minha irmã já tinha passado, né, então sofria mais pressão ainda da Mana, que já tava lá no direito da URGS, então vai lá, vamos lá. E deu certo, é isso. Às vezes com um pouquinho mais de dificuldade, não foi no primeiro ano, foi no segundo, mas é isso aí. Deu certo. E o período de preparação do vestibulando, ele não deixa de se assemelhar com o do concurseiro. E foi aí que vocês começaram a pegar um pouco de gosto ou de desgosto pela coisa. E depois, certamente, trabalhar essas emoções. Como que vocês foram como concurseiras? Digo, como vestibulandas. Olha, na realidade, eu acho que tem uma diferença do dentista que vai prestar concurso e do vestibulando. O vestibulando, ele acaba se dedicando
exclusivamente para aquilo ali, principalmente para as áreas da saúde ou os cursos mais concorridos. Então, a pessoa, ela estuda, ela tem um horário de estudar e depois ela tem que estudar em casa. Ela não tem, muitas vezes, ela não trabalha. Eventualmente, sim, mas ela não tem o trabalho. E hoje em dia a gente sabe que quem vai prestar um concurso para odonto dificilmente não trabalha. Ou a pessoa, ela tem o seu consultório, ela vai ter que abrir mão de alguns turnos para estudar, ou essa pessoa, ela eventualmente está em outro concurso e ela quer, né, almeja passar em um concurso que seja um pouco melhor. Então, eu acho que é essa a diferença. Na época do vestibular, eu me dedicava para o vestibular. Eu era, né, vestibulanda. E depois eu não fui concurseira. Eu fui uma dentista que resolveu, em algum momento da vida, prestar um concurso. E a grande maioria dos dentistas, eles não param a vida, né? Não tem como, muitas vezes, com filhos, né? Com uma estrutura familiar que tem que ser sustentada, e a gente sabe disso. A pessoa parar e se dedicar exclusivamente para um concurso. Como na área do direito a gente sabe que isso existe, né, de ser o concurseiro ou se dedicar um ano da vida justamente só para estudar. Na odonto é muito difícil disso acontecer, né? Então, ainda bem que no momento do concurso da brigada, eu estava com férias atrasadas, eu tive um momento de, sei lá, 30 dias para conseguir me dedicar. Até porque quando saiu de tal para a prova, pelo que nós calculamos, a gente teve em torno de 60 dias, são 2 meses para estudar. Então, se eu não parasse 30 dias, eu ia ter que ficar trabalhando, eu ia ter que estar viajando porque eu estava no meio da especialização. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Eu acho que, assim, e também tem a peculiaridade de eu já tinha uma profissão. Então, na época do vestibular, eu não tinha nada. Eu era, assim, uma pessoa com um 2º grau que almejava fazer alguma coisa na vida. E depois não, depois a gente tem a noção de que a gente já tem diploma e que aquilo ali não é... o concurso, ele não é se não passar, não é o fim, até porque são pouquíssimas vagas e são inúmeros candidatos. Então, a gente sabe que o mais normal é não passar, né? Eventualmente, a gente vai passar. Por isso que eu disse antes, até brinquei que é uma fila. Se eu não passasse na brigada, eu ia continuar tentando, que na época era até os 36 anos, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, onde desse, fiz concurso do Ministério Público, da Petrobras, todos os concursos que eram grandes e que tinha alguma possibilidade, eu fazia. Então, eu acho que essa rotina de fazer concurso, ver que eles são diferentes, a gente acaba pegando um pouquinho de experiência. E eu acho que rodar em concurso é super normal, porque, imagina, o nosso concurso, eu acho que ele teve em torno de mais de 200 candidatos por vaga, né? E agora, eu imagino que esse que vai ser aberto o edital agora, vai ser mais de 200 por vaga, 300 por vaga, porque são vagas mínimas, né? São 2 vagas. Eu acho que pensando no que a Adri falou, tem uma coisa importante, assim, como tu falaste, diferente do direito, a odontologia é isso, né? Assim como a Adri, eu também estava trabalhando, daí tirei 15 dias de licença lá para conseguir estudar. Claro que já vinha estudando para outros concursos antes, então a gente tem a bagagem, né? Mas assim, é o tempo que tu consegue dentro da loucura do teu trabalho e, enfim, dos consultórios que tu trabalha. Hoje a gente sabe que a odontologia se popularizou muito as clínicas, né? As clínicas mais populares ou as clínicas de várias especialidades. Então, o dentista hoje, ele tá com a malinha dele fazendo trabalho em vários locais, né? A gente... odonto delivery, né? A gente brinca, mas isso não é uma mentira, né? Eu mesma tenho, agora eu não tô indo, mas eu tinha minha malinha no carro, enfim, e fazia essa função de ir nos consultórios, atender os colegas que têm consultório, porque hoje também o investimento no consultório, ele é alto, né? Nunca deixou de ser, mas eu acho que hoje, com a concorrência, com o número de profissionais no mercado, não é a primeira opção abrir um consultório, né? Hoje tem outras opções, que vem na frente, fazer parcerias, coworking, trabalhar no consultório de alguém, parceria de percentual, trabalhar numa clínica que já está constituída, que já tem um nome. Então, e dentro disso vem o concurso, que eu acho que hoje, acho que a gente tem mais popularizado, talvez, acho que ainda nas universidades federais, a questão do concurso. Eu tive uma experiência, assim, de fazer uma conversa na PUC há um tempo atrás com os alunos, e assim, não é muito interesse concurso, porque a mentalidade ainda é diferente da formação odontológica. Uma formação muito para o consultório privado, muito para a clínica privada, né? Então,
o que eu vejo, assim, nossa, a gente recebe estagiários da URGS lá na Policlínica, e o que a gente vê muito é isso, assim. Hoje eles têm um olhar diferente pro concurso, assim. Talvez na nossa época nós éramos a exceção. Eu e a Adri, nós somos a exceção. Acho que talvez tenha mais uns 2, 3 colegas que têm concurso. Mas hoje é uma realidade, assim, é uma opção para quem tá se formando, assim, vou ver um concurso de prefeitura e tal, para ter uma grana para conseguir, talvez, montar o consultório no futuro. Então, hoje o concurso, ele entra diferente, assim. Então, é a transição das profissões, né? Desse mercado de trabalho aí que tá mudando. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo ou são derivadas do ramo da odontologia, dentistas formados interessados em prestar concurso, assim como concurseiros em geral. E olha só que bacana outro paralelo que podemos traçar com base nas falas das duas doutoras. O próprio curso de Direito ele já é voltado muito desde o início para o concurso público. Até a estrutura do próprio curso possibilita o aluno aprender todos os ramos do direito. E se o indivíduo vai advogar de uma maneira privada, ele precisa dominar um. Então, a regra na faculdade de Direito hoje, quem busca o diploma e a cultura do próprio trabalho é de concurso público. Por outro lado, acaba sendo um desafio maior, então, para quem é da odonto, e a cultura é mais voltada para ter um consultório particular ou para trabalhar como um freelancer, trabalhando com parceria. Isso acaba colocando algumas barreiras do acesso à própria informação em relação aos concursos. Certamente o número de vagas reduzido e a própria natureza da função. E esses problemas devem ter sido identificados pelas doutoras durante a passagem na faculdade. E uma vez formadas, surgiu então a possibilidade de prestar o concurso para capitãs da Brigada Militar. Como que vocês ficaram sabendo do edital? Aliás, elas já haviam falado que haviam estagiado na própria brigada. Quero ouvir essa história. Nós agora fomos estagiárias em 2009. No ano de formação, é justamente quando a gente também recebe estagiários da URGS e a gente se vê muito neles, né? Então a gente olha o pessoal, imagina, faz 15 anos que nós éramos aquelas pessoas que estão ali. Mas antes disso, Kevin, nós fizemos o concurso do GHC, onde nós fomos residentes. E esse sim era um concurso que quase, eu acho que todo mundo que nós falávamos, que eu pelo menos, nossa, pra que vai fazer residência? Não, imagina, ganha super pouco. E aí sim é um desafio, porque a residência são 60 horas semanais. Eu acho que não teve nenhum momento da minha vida depois disso que foi tão sobrecarregado. A carga horária de uma residência em 2 anos, ela é quase a carga horária da faculdade, que são 5 anos. Então, é uma rotina extremamente exaustiva, né? Eventualmente tem aula à noite, tem que se deslocar, tem que fazer visitas domiciliares, porque a gente ainda assim exerce o papel de dentista, mas também exerce o papel de residente e de participar de todas as atividades. Eu acho que foi de um ganho pessoal, profissional muito grande. Em 2 anos a gente conseguiu aprender muita coisa, né? Então, por sorte, nós ainda, né, a gente era aluna quando a gente passou. A nossa formatura foi depois. A gente era residente enquanto na formatura, né? Então a gente conseguiu passar antes. Em fevereiro nós começamos a residência, em março foi a nossa formatura, de fato. Então a gente não tinha nem a carteirinha do conselho. Então, foi mais um concurso que a gente teve prestou, mais esse né? concurso aí difícil. que nós passamos, que foi difícil. Foi difícil. Porque hoje em dia ainda está mais popularizado fazer residência, tem residência em outras áreas, mas naquela época não era todo mundo vai fazer. Então, E eu lembro que a gente nem falava para as pessoas, porque elas vinham com uma pergunta assim, mas o que tu vai fazer com isso? Morrer de fome lá na residência. E para mim era assim, vou conseguir estudar mais e aprender. E ainda vou ter uma bolsa. Eu achava aquilo o máximo, assim, eu tava super satisfeita. Mas é isso, são as percepções diferentes Exatamente. Que a gente vê, né? E eu acho que hoje, como a Adri falou, assim, tem mais opções de residência e também a gente vê os alunos com mais desejo de fazer, né? Talvez porque tenha mudado também o perfil do aluno da URGS, eu acho que a gente tem aí uma transição também, né, do nível socioeconômico das pessoas que estão ingressando na universidade pública, a gente tem várias questões, assim, que eu acho que mudaram, e hoje o interesse pelas residências é bem grande, né? Na nossa época era bem
Era visto meio assim, É. o que tu vai fazer, sabe? É como se, não tem que fazer, vai fazer Isso, residência. E pra nós era um diferencial. E eu acho que fez muita diferença, assim, nessa nossa trajetória de concurso e de experiência. Porque já foi um concurso difícil aquele. E a gente aprendeu muita coisa dos concursos dentro da residência, né? Acho que, enfim, de experiência com outros colegas, acho que foi bem produtivo. Aproveitando para fazer um recorte da residência, porque eu tenho colegas de CrossFit que são médicas e a maioria está na residência. E é um período que todo mundo diz que é muito trabalho. E isso deve ter se repetido também no próprio curso de formação de dentista, ao menos na quantidade de carga, de trabalho e o correspondente aprendizado. Para alguém que está nos assistindo, que é do ramo do direito, como é que daria para a gente comparar o período da residência e do curso de formação militar? Viajei? Não tem muito a ver, talvez, no ramo da odonto? Não sei. Eu acho que o curso de formação da brigada, perto da residência, ele é quase uma colônia de férias, pra falar a verdade. Porque ele não é... Claro, tem toda aquela exigência... Mas pra saúde, né? Que eu acho que exatamente. tem esse recorte que é diferente do direito, né? Exatamente. Acho que pra vocês é muito, muito intenso. Eu acho que se a gente considerar a carreira militar, né, Estado Maior, enfim, acho que sim. Acho que é isso. Se fosse 2 anos na formação. Uma imersão, assim, absurda que vocês fazem, né? Uma pena, assim, a gente talvez até, eu acho que hoje falando sobre o nosso curso, talvez pudesse se estender um pouco mais, assim, o curso da saúde, né? Porque o nosso curso, ele dura entre 3 e 4 meses, né? E vocês ficam 2 anos na academia, né? Uma imersão. Então, eu acho que se a gente pensar em residência de saúde, é a formação de vocês na brigada. Acho que sim. Eu acho que esse paralelo dá pra fazer. Mas o nosso curso de formação, embora tenham sido cursos diferentes, o meu tenha sido um pouco mais longo. Né? O teu foi um pouco mais longo. O pessoal disse que foi muito puxado. Honestamente, eu não achei puxado. Claro, a gente volta a ser aluno, a gente fica com uma carga intensa de aulas, mas eu acho que não se compara ao período da residência, que é um período onde a gente tinha que atender, a gente tinha que participar de reunião, a gente tinha que fazer milhares de outras coisas, fazer relatório semanal. Então eu acho que o período da residência, para mim, ele foi muito mais maçante, muito mais massacrante do que o curso de formação. O curso de formação, até porque eu já vinha com uma experiência de exército ali, né? O máximo que vai acontecer é ter que ir pro campo. Mas ela já era milica, entendeu? Aí tá brabo, né? Acho que pra quem vem de um outro mundo, é um baque. E a gente teve pessoas que, assim, passaram por coisas difíceis, assim, momentos difíceis, de não conseguir, assim, compreender, mas só um pouquinho, eu tô lá no meu consultório e amanhã eu sou dedicação exclusiva, eu tenho que ficar nessa academia aqui, que essa cadeira é desconfortável, entendeu? Assim, é outro mundo, né? Eu vou ter que, sei lá, ajudar a limpar banheiro, como assim? Então, acho que sim, acho que talvez pra Adri... O meu curso é um pouco diferente do da Adri, mas eu acho que sim, é um choque. E eu acho que se a gente puder comparar para o direito, é como se fosse uma residência, assim, o curso de formação de vocês. É que a residência, na realidade, eu via como uma oportunidade de aprender a fazer muito mais aquilo. Porque, honestamente, a gente sai da faculdade de odonto, a gente não sabe fazer muita coisa. E a gente sabe que os alunos, o máximo de experiência que eles tiveram foi no estágio. E foi ali, são 6 meses, que atendendo, tendo aquela rotina de atendimento. Mas, de fato, o dentista recém-formado, ele é inexperiente. E nesses 2 anos dá tempo de ter uma experiência de lidar com o paciente, de atender, de aprender a lidar com alguma situação que, de repente, quando tu não era formada, alguém se colocou na frente, né? Por exemplo, eu quero um atestado, mas a pessoa não tem... Tu não pode dar um atestado, porque a pessoa não teve ali... Não, né? Então tem que saber manejar, tem que saber conversar. E eu acho que isso a residência dá muita experiência. Eu acho que é tu lidar com o mundo real, né? É claro, é um público-alvo muito diferente do público que a gente atende hoje em dia. Mas a gente aprendeu ali a lidar com as situações do dia a dia, no qual no estágio talvez a gente tivesse passado e alguém tivesse, né, passado a mão ou se colocado na nossa frente por nós estarmos subordinados a alguém. Então, eu acho que tem essa questão, assim. E eu acho que o legal, assim, claro, hoje a gente trabalha com o militar e com a família brigadiana, né? E a nossa residência isso que é legal, a nossa residência justamente é em saúde da família. Então, eu acho que isso é uma coisa, é um diferencial que a gente vê, assim,
né, das pessoas que procuram, talvez, vão procurar entrar na brigada nos próximos meses, aí vamos torcer, né, que tem um concurso. Trazer essas pessoas que têm uma visão do clínico, tem uma formação mais generalista, é muito interessante. Porque acaba que a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, mas precisa entender de tudo para atender hoje os familiares e os policiais militares, né? A gente tem as especialidades, talvez não seja o foco desse concurso, né? Mas porque a gente precisa justamente de clínicos bons para a gente conseguir tratar os problemas mais prevalentes das pessoas, que ainda é o problema da gengiva, o problema da cárie, enfim, tudo melhorou com o tempo, mas a gente ainda tem isso, né? E a gente, isso é nosso dia a dia, assim, tudo que a gente faz lá. Então, por isso a gente traz tanto essa questão da residência, né? Que a gente atraia, talvez, para esse concurso, pessoas com uma formação parecida com um pouquinho do que a gente teve, porque é isso que a gente precisa, sabe? De um bom clínico geral, de pessoas, assim, engajadas, para conseguir trabalhar conosco lá no dia a dia. Isso vai ser bem importante. Então, passado o período como estagiárias e poderem mudar a posição, no passado eram as meninas que aprendiam com as dentistas, hoje trabalham como dentistas com as novas estagiárias, já unindo todo esse caldo de cultura da saúde da família, que tem a ver com a própria função. As doutoras buscam justamente conseguir auxiliar quem procura traçar o mesmo destino. Meninas, qual é o plano que vocês estão desenvolvendo? Haviam me dito aqui nos bastidores o @ do Instagram, para permitir que as pessoas consigam ter, mesmo com essas dificuldades do concurseiro dentista, que está estudando e está trabalhando, e consigam vencer esse concurso que aparentemente tem 2 vagas apenas, mas a pessoa que vai fazer só precisa de uma, não é mesmo? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, que eu acho que vocês também deixam. A gente não tem informação privilegiada nenhuma. A gente não sabe de nada além do que foi publicado. O que nós sabemos? Que foi publicada a banca, né, que é a mesma que vai a dos capitães do Estado-Maior, que é a IBAD. E nós sabemos que possivelmente vão ter 2 vagas para dentista clínico geral, né? De todas as vagas. Seria muita alegria se abrisse pelo menos mais uma ou mais 2 vagas, mas o que a gente sabe é que serão 2 vagas para dentista. Então, essas são as informações que nós temos. E a gente sempre tem aquela dúvida quando olha um edital e como foi, né? Naquele momento em que eu fiz o concurso da brigada, eu não estava preparada, eu imaginei que eu nem pudesse mais fazer, porque ele tem um limite de idade, né, que pelo menos na nossa época era 29 anos. E nesse momento eu ia fazer 29 anos e eu estava no meio da especialização. Eu não contaria que abria vaga para clínico. Então eu terminei a especialização depois ainda de ter feito o concurso. E aí, o que a gente pensa? Naquele momento, por onde é que eu começo? O que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? E aí eu fui atrás de provas anteriores, ou de saber qual foi a banca que fez aquela prova. E até hoje eu não descobri. Eu nunca consegui a prova anterior do concurso, que foi feito em 2006. E eu não sei nem a banca que realizou a prova. Então é muito difícil, né? Então o que a gente pode falar? Que pelo menos a prova a gente guardou, né? A gente tem as provinhas guardadas lá. Faz 11 anos, elas estão meio amareladas, mas a gente tem as provas guardadas, a gente sabe qual foi a banca que realizou o concurso anterior, e a gente, né, partiu da dúvida, e agora? Né? Como é que a gente... Tudo que a gente estudou, a gente tem um monte de material, e agora a gente vai tentar transformar isso aí para ajudar outras pessoas, porque realmente, uma pessoa que está na sua rotina, ter que parar, a rotina é muito difícil, e as pessoas não sabem por onde começar, com que começar, e ainda mais agora, nós sabemos a banca, nós sabemos que vai ter vaga para dentista, mas nós não sabemos bibliografia, nós não sabemos como é que vai ser a prova. O pessoal pergunta muito do TAF, nós também não sabemos, a gente sabe como é que foi o nosso, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter barra, se não vai ter barra, só que daí, antes disso, a gente lembra também que a pessoa tem que fazer e passar na prova teórica, né? Antes de pensar em fazer barra, em pensar em correr, em pensar em várias coisas. Eu acho que partindo daí a gente resolveu fazer um compilado, né, para tentar auxiliar essas pessoas a pelo menos conduzir o estudo,
porque a gente sabe que é muito difícil. Eu tenho provas que fiz, muitas provas, tem material, então a gente tentou fazer um compilado desses materiais, organizar tudo isso de forma que a gente consiga se organizar pré-edital, né, com as coisas que são mais comuns, e pós-edital, já vendo se a gente vai ter uma bibliografia, se vai ser a mesma bibliografia anterior, para tentar ajudar essas pessoas que têm interesse em fazer um concurso. A gente foi, acho que nesse tempo aí, desde que saiu a divulgação ali do chamamento da empresa para fazer o concurso, a gente tentou buscar, assim, saber um pouquinho mais sobre a banca. Talvez na área do direito vocês estejam mais acostumados a ver provas deles. Na odontologia, assim, na região sul, bem difícil ter provas deles. A gente viu de algumas prefeituras, mas assim, que são bem diferentes do que foi a nossa prova, né? A gente brinca que a nossa prova foi única, a gente até agora não sabe como a gente passou. Mas o interessante disso tudo é que, assim, com a nossa experiência, vamos ser humildes, né? A nossa ideia não é fazer uma coisa mega, mas, assim, de poder proporcionar algo que na época a gente não teve. Que foi esse direcionamento de estudo, essa organização, assim, das principais bibliografias que são solicitadas. A gente sabe quais são os principais livros que são pedidos. Vai funcionar um pouquinho diferente de prova de prefeitura, porque é um concurso militar. A gente tem um outro jeito de funcionar. Então, a gente queria, na verdade, é isso, né, Adri? Fazer algo que não fizeram pela gente e poder, assim, usar o nosso tempo livre, o nosso pouco tempo livre, para estruturar isso e organizar. Né? Então a gente pensou assim em chamar num grupo de estudo ampliado, a gente tá vendo aí parcerias também pra gente conseguir organizar isso e de ver assim pessoas que têm interesse em sentar, estudar, discutir questão e baixar a cabeça. A gente talvez não tenha tanto tempo, né? A gente quer começar isso logo, mas enfim, a gente veio também conversar aqui sobre isso e dizer que esse é um projeto bem legal, assim, que eu acho que a gente vem há um tempo conversando, já faz alguns anos que a Adri vem me tentando, e daí eu resolvi ter um filho, ter 2 filhos e fui deixando, e então eu sei que é um projeto bem antigo, ela já vem há muitos anos falando nisso, eu acho que agora a gente conseguiu essa parceria para tocar em frente, assim. E tem muita coisa que a gente não sabe, assim, a gente vai descobrindo com todo mundo, né? E como a gente falou aqui, não é privilégio nenhum estar na brigada, a gente não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo no concurso, até porque existe banca específica para isso e nós somos dentistas, capitães assistenciais, né? A gente trabalha na assistência. Então, mas é isso, assim, de trazer aqui para vocês que a gente tem essa novidade aí, essa coisa boa que a gente tá procurando organizar, né, Adri? Eu acho que muito mais do que fazer um grupo de estudo é muito que eu precisava na época. Então eu sempre falo, poxa, na época eu fui para a biblioteca da URGS, baixei todos os livros que estavam no edital, que eu achei que eu conseguiria ler, e tirei férias e fui ler. Então foi uma enxurrada de informação, e quanto mais informação eu absorvia, foi que me ajudou naquele momento. O que a gente tem de experiência anterior? A nossa prova, ela foi composta de 80 questões, né? O que é muito diferente das provas que nós pegamos da IBAD. Nós pegamos todas as provas de odonto da IBAD e são muito diferentes. Eu acho que naquela época eu peguei todas as provas da Objetiva, que foi a banca, então, do nosso concurso. E quando eu cheguei na prova, eu olhei, mas isso aqui tiraram de onde? Não foi nem um pouco parecida. Então, o que a gente imagina é que a prova, mesmo sendo outra banca e uma banca de fora, ela vai ser uma prova muito complexa, né? Muito mais complexa do que as provas que a gente está vendo. Que as provas que nós estamos vendo são provas medianas, elas não são fácil para média. Mas o que a gente espera é que não seja uma prova tão fácil assim, né? Que seja uma prova bem difícil. A nossa prova foram 80 questões, sendo 10 de uma parte de básica, de odontologia, ali anatomia, fisiologia, patologia. 5 questões de uma legislação estadual, né? Que para dentista... Né, bem resumido. Foi só 5 questões. Não podia zerar nenhuma dessas partes. E 65 questões de odonto geral. Né? Eu não sei como é que é a prova do Estado Maior, se também são 80 questões, né? A gente sabe que tem uma prova que é que nós chamamos de discursiva, que tem... A nossa prova ela foi só objetiva, né? E foi uma prova extremamente cansativa, né? Ela era 2 questões por página, de tanto que era muita leitura.
E assim, como a gente disse, que a gente não sabe como é que a gente passou, a gente estava no dia iluminado, né, de ter acertado tantas questões. A gente viu muita gente muito boa, muito competente, que não sequer chegou na segunda fase. Então, a gente sabe que concurso não vai ver se é o melhor dentista, não vai ver qual é a tua formação, onde é que tu te formou, se tu é excelente, né? Se tu é o melhor filho, o melhor, né? Ele vai simplesmente ver o número de questões. A peculiaridade desse concurso que nós fizemos foi que a banca pediu para que mandássemos os títulos antes. Eu não sei se, né, vai permanecer isso, mas é bom ler o edital, né? Sempre com muita atenção. Com muita atenção. A gente vai ajudar nisso. Colocar no mural o edital. Ler de novo o edital. A pessoa, ela tem que ter o edital, imprime o edital, porque eu tenho que imprimir, porque eu tenho que estudar e sublinhar. Tinha data, era Essa é uma mandada... das nossas brigas. Tudo pra ela tem que ser impresso. Eu disse, Adriane vai acabar com as árvores. Tem que ser impresso. Tu, Carolina, da era digital. Eu sou da era tudo digitalizado. Tudo e tu, Adri, old school. Eu tenho que imprimir... tem que imprimir e riscar. E riscar. Então, assim, tem a data para mandar. Tinha que mandar pelo correio, tinha que ser endereçado para a objetiva. Então, o que acontece nesse concurso? A gente não saiu do zero, né? A gente saiu concorrendo com o pessoal que tinha nós tínhamos só especialização, né? Que a residência contava como uma especialização, mas nós saímos perdendo do pessoal da especialização, mestrado, doutorado, que já tinha pontuação máxima. Então, não é um concurso que todo mundo parte do zero. Então, é um concurso onde já começa ganhando ou perdendo de caras. Já mandou os teus títulos, tu já tá concorrendo e tu já tá lá na frente ou lá atrás, né? E se esquecer de mandar, realmente, daí complica. Isso, a gente fala, porque teve colegas que ao longo do processo a gente ficou sabendo, fulano, tinha que estar na tua frente, mas eu esqueci de mandar os títulos. Isso foi uma coisa que derrubou muita gente, que tinha qualificação, mas rateou na hora de mandar a documentação. E eles foram bem chatos. Então, assim, quer fazer? Começa a guardar teus títulos. O artigo que eu publiquei também pontua, nananã. Tem que ter o original, cópia autenticada. Começa a organizar isso, né? Porque, assim, a gente tá falando da nossa história. Mas a gente pode entender que a história vem a se repetir, né? Então, acho que quem avisa, amigo né? Exatamente. Então, assim, lê o edital, ficar atento, a gente vai tentar dar umas dicas, a gente, né, todo mundo que a gente pode avisar, a gente avisa, manda os títulos, até tal dia, e aí, enfim, se chegou depois, eles não aceitam, tá? Não adianta mandar recurso, não, tava ali, tava no edital. Nenhum recurso foi deferido a respeito disso, né? A gente sabe que às vezes tem recursos que são deferidos, enfim, dentro do certame, né, de todas as etapas. Mas esse foi uma coisa que eles não aceitaram, né? Era até tal data, se a pessoa realmente não tinha aquela formação ou faltava pouco para ter não interessa. Naquele momento, tu tinha aquela titulação, né? Faz diferença, tá? Para algumas pessoas faz muita diferença. Talvez seja diferença na colocação, mas talvez seja a diferença entre entrar ou não entrar. E é isso aí que a gente tem que ficar atento, né? Então, também... saber que o concurso, ele não é um concurso, eu fui lá, fiz a prova, passei. Não, é um concurso que ele é feito em 4 etapas. Ele é um concurso que tem a prova teórica, que é a prova eliminatória e classificatória. E daí, a partir da segunda etapa até a 4ª etapa, ela só é eliminatória, ela não é mais classificatória. Então, não interessa se a pessoa resolver correr os 3 quilômetros em 12 minutos e ela tiver que correr 2.400, ela não vai ganhar mais pontos. Ela corre, faz os abdominais, faz a flexão, não sabemos se vai ter barra ou não. No nosso concurso não teve barra, nem isométrica para as mulheres e nem barra para puxar para os homens, não teve, tá? No curso de formação teria, né, barra, mas no nosso concurso não teve. Então, e isso aí é uma coisa que nós estávamos comentando hoje, que é um papo para depois. Primeiro pensa na prova. Né? A prova, o edital, imaginamos, né, pelo que a gente calculou, que eu já fiz uns cálculos ali, saiu a banca, ela tem aproximadamente 45 dias para divulgar o edital, mais ou menos, né? Isso aí sairia em março de 2025. Do nosso concurso, que foi em junho, o edital, a prova foi final de agosto, então teve mais ou menos 60 dias, 2 meses para se preparar. É um bom tempo.
se a gente tem as condições normais de temperatura e pressão. isso aí. Se a gente não tem, a gente sabe que tem carnaval, que o pessoal, né, já estava programado. Eu acho que é o momento de estudar, Também acho. tá? A gente vai ter feriado, a gente vai ter... Eu ficava muito feliz quando tinha feriado, quando tinha fim de semana, que eu podia acordar mais cedo para estudar. Então, a gente sabe que a rotina é... E manter, assim, a atividade física basal, não precisa treinar pro TAF. É porque o pessoal é jovem, né? Vai ali, corre. Como é que não vai conseguir? Exatamente, O pessoal não corre. tem nem 29 anos, imagina. É muito fácil, então... A gente sabe que não é, né? Então... Então, tem essas outras fases. Então, e, por exemplo, o exame de saúde, ele tem que apresentar na data, mas ele também não pode ser uma data muito retroativa. 30, 60 e 120, alguma Não, coisa assim. é algum, assim, por exemplo, o beta-HCG, que é o exame de gravidez, né? Sim, Ele é 15 dias 15 antes. dias antes. E o nosso foi prorrogado. Então, eu tinha feito todos os exames, e aí prorrogaram. E aí, perderia a data de validade. Eu tive que repetir o Fazer exame. tudo de novo. E aí, eu tive que repetir pela Às terceira custas vez. do candidato, deixaremos claro isso aqui também. Exatamente. Então, assim, eu tive que fazer 3 exames. A moça do laboratório, ela já estava preocupadíssima comigo, né? Porque tanto exame, a moça... Daí, ai, moça... Daí eu, não, assim, é para concurso. Ela, tá, eu entendo. Tem prazo de validade. Então, assim, é complicado. Então, não pode fazer muito antes. O toxicológico, né, quando a gente foi, de fato, apresentar, ele tem eu acho que é 20 dias para ficar pronto. E a gente tinha 15 dias para apresentar. Então, tudo assim... ali no limite. Dá tudo... no final, tudo dá certo. Mas, assim, é uma correria. Depois é uma correria. Mas, assim... Principalmente pensa em passar. Isso que a gente Passou, fala, o teu assim. nome tá lá, aí começa a correr, começa a treinar. E pensar uma coisa, né? Vamos considerar que no nosso concurso a gente também tinha 2 vagas, mas a gente chamou quase 10 candidatos. Então, torcer para que, eventualmente, tenha um remanejo de vagas, isso pode acontecer, vamos torcer, a gente não sabe do como vai ser o concurso, como vai ser o certame, mas a gente sabe que é possível, né? Aconteceu conosco, pode ser que aconteça. Então, assim, fiquei em 4º lugar, vamos lá, tu tá dentro, vamos, sabe? Vamos fazer todo o concurso, faça todas as etapas, termina, homologa e bom, e daí a gente espera. E se, né, a gente vai fazer muita torcida para que chamem mais, porque Precisa. a família Brigadiana é grande. E a gente precisa de oficiais para atender todo mundo e prestar uma assistência de excelência, que é o que a gente preza, né, todos os dias. Então, isso é importante. Então, essas são as etapas, né? Então, eu imagino que o concurso ainda vai ocorrer esse semestre. Então, assim, pensa que é o semestre que tu tem para estudar. Depois, né? Mas assim, é o aniversário que tu vai deixar de ir, é o fim de semana que tu vai deixar de viajar, mas vai te dedicar àquilo ali. E vai ser pouco tempo, porque a partir do momento que abrir o edital, daqui 2 meses tu vai estar fazendo a prova, né? Então, assim, te dedica ao máximo, pega todas as informações possíveis. É isso aí que a gente tá tentando, né, compilar, assim, ó, todas as informações para que as pessoas cheguem na prova, não como nós chegamos, assim, meu Deus, e agora? Né? Então, assim, e como a nossa prova ela foi muito difícil, que foi uma característica específica da nossa prova, que a gente imagina que vai ser também muito difícil, não é aquela prova que o pessoal sai gabaritando. É uma prova que todo mundo tá muito ali no limite. É quem errou menos, né, que vai ali. Não é assim, prova a nível, por exemplo, aeronáutica, são 30 questões de área específica e 30 questões de português. Se tu fizer 27, talvez tu esteja fora. 27 de qualquer uma. É uma prova que abriu a prova, ela tá uma prova fácil, espera que alguém vai gabaritar ela. Não sei se vai ser se você, mas alguém vai gabaritar aquela prova ali. Se é uma prova difícil, pô, aqui, ó, essa aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho mais chance, porque eu posso errar mais, né? Porque assim, não pensa que toda vez que eu olho uma prova, assim, eu penso, pô, se tá difícil pra mim, também tem que estar difícil pros outros. Tá fácil pra mim, tá fácil pros outros. E aí, esse que é o diferencial, é chegar lá e saber, vou fazer essa prova, e se eu ver que é uma prova muito fácil, talvez seja complicado, né? Mas uma prova mais difícil, talvez aqui eu sei um pouco mais, então a gente começa a ver isso aí. Provas difíceis, elas não requerem um número maior de acertos, né? Que foi o nosso caso. E às vezes, assim, é uma questão. Às vezes é uma questão de diferença para tu ficar 2, 3 lugares abaixo do outro candidato.
faz muita diferença. Daí tem a questão dos títulos, imagina. Uma pessoa com um doutorado que vai mal na prova, uma pessoa sem nenhum título, ela consegue super bem na prova. Eles podem chegar no mesmo nível ali. E lembrando que o número de vagas, eles chamam 10 candidatos, pelo menos no nosso, eles chamaram 10 candidatos por vaga. Então, até o 20º candidato foi chamado para passar por todas as 4 fases, né? Que seria o exame físico, o exame médico e o exame psicotécnico. Então, são a última fase é a do exame psicológico, e aí sai a homologação dos aprovados. As meninas, as doutoras estavam falando do último concurso, que é o ES, que data de aproximadamente 10 anos o edital, né? Isso mesmo, de 2014. Fazendo um apanhado geral desse último bloco, dá pra gente concluir que a dificuldade ela tende a ser muito maior, como nós falamos. Não é comum para odontos dentistas se prepararem para concurso, como consequência tem menos provas, então todos os concurseiros da odonto estão no mato sem cachorro. Por isso que qualquer orientação é muito bem-vinda, como diz o ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei. E as meninas estão compilando os materiais e facilitando esse caminho tortuoso pro dentista que pretende se tornar também capitão da Brigada Militar, capitão do quadro da saúde. Além disso, elas pontuaram a importância da prova de títulos, que elas começaram atrás em relação a alguns outros que haviam, inclusive, doutorado e conseguiram vencer nas demais etapas. E uma especificidade que aconteceu no último concurso, ligada à etapa da prova de títulos ser no início do concurso. Eu acredito que no concurso QOEM de 2018, também a prova de títulos foi antes da prova objetiva, mas no geral, essa é uma exceção à regra, porque costuma a prova de títulos ficar mais para o final do concurso. Também pontuaram muito bem que o concurso do QOES é composto de 4 etapas e também tem a etapa psicotécnica, e vale a pena o candidato dar uma atenção especial para o edital. Você está assistindo agora o Conexão ESBM, aproveita e compartilha, manda para aquele seu colega do odonto que provavelmente vai querer traçar uma linda carreira como as meninas conseguiram fazer lado a lado. Doutora Adriane, doutora Caroline, passem o arroba do projeto de cada uma de vocês, também o arroba das páginas. Até teve um momento muito curioso que aconteceu uns 2 anos atrás. Eu estava no Instagram, vi que a doutora Adriane acompanhava meu trabalho e a gente começou a conversar sobre justamente a característica do militar, que ele acaba ficando um pouco desconfiado, porque é um ramo um ramo muito oculto, digamos assim. E eu fui um dos primeiros, acho que o primeiro capitão, o primeiro oficial declaradamente youtuber. E é muito bacana ver como, a partir dali, nós estabelecemos uma conversa, fizemos uma ligação de vídeo e começamos a traçar de uma maneira informal os rumos da própria instituição. Porque hoje, na guerra da era da informação, as redes elas vão ter um fator preponderante. E hoje, esse trabalho muito nobre das doutoras de facilitar o caminho dos demais merece toda a divulgação que está sendo feita aqui na ESBM. Doutora Adriane, doutora Caroline, muito obrigado. Apareçam sempre. Elas vão estar passando o arroba de cada uma delas. Do projeto também, que é concurseiro de odonto, é isso? Concurseiro de odonto. Isso aí. Arroba concurseiro de odonto. E eu vou aproveitar para abrir para elas a possibilidade das alegações finais, já que não tiveram prova oral no concurso. Elas vão poder abrir o coração aqui. E o Arthur, que está fazendo os takes nos bastidores e está nos auxiliando, ele é estudante de odonto. Então elas vão poder estar falando não só para o eu e elas do passado, se elas pudessem falar com uma estudante de odonto ou com um dentista recém-formado sobre essa possibilidade do concurso, mas para o Arthur, que certamente vai levar para o coração dele esse podcast e a palavra das doutoras. Começando pelos mais antigos? Pelos mais antigos. Então tá, a gente tá com essa proposta inicial lá no Instagram, assim, começando devagarinho, né? Então o nosso arroba é @concurseiro de odonto. A gente tá inicialmente fazendo algumas provocações ali pros nossos seguidores, né? Postando algumas questões de concursos antigos e a resolução, onde é que estão as referências, brincando um pouquinho disso com isso também nos stories e tentando atrair justamente para que as pessoas
se interessem, né, de dividir com a gente essas angústias de estudar para concurso. A gente sabe que tem outros tantos colegas dentistas também com essas iniciativas de ajudar nos concursos. Acho que o nosso foco talvez seja voltado um pouquinho mais para a parte militar, que é o que nos compete hoje, né? Que a gente sente que ainda falta um pouco, né, Adri? Pelo menos aqui na região sul, assim, são coisas mais online, mais desvinculado. Então, a nossa ideia é realmente ajudar o nosso povo mais aqui da região, num primeiro momento, né? E quem tiver interesse lá em seguida aí, é mais a vida da família, da mãe, é @CarolineMWeber. E te agradecer, Kevin, e a SBM por esse espaço. Acho que é uma parceria que se inicia muito interessante e a gente fica também à disposição, né, como colegas aí da Brigada Militar, tudo que vocês precisarem. Uma boa noite. Então, eu queria agradecer, primeiramente, né, ao convite do Kevin, né, do Major Diogo Franco, né, que também, assim que soube que teria essas vagas ali, ele me procurou, a gente conversou, eu já havia conversado com ele anteriormente, porque era um desejo, assim, porque no momento em que eu tava buscando curso, né, para concurso, não existia nada, assim como é muito difícil encontrar alguma coisa que não seja virtual, né, então a gente quer vir para o mundo real, colocar isso em prática, fazer um grupo de estudo ampliado, porque talvez a gente não vai conseguir montar aulas, né? Não vai conseguir divulgar, não vai conseguir colocar em YouTube muitas coisas, mas ali sentado com os candidatos a gente vai conseguir conversar mais, a gente vai conseguir explicar, vai ver as dúvidas, né? Vai discutir aquela bendita prova de 2014, que até hoje a gente não entendeu. Que a gente sabe que foi uma prova difícil, mas a gente talvez vai esperar um outro tipo de prova. Já se passaram 11 anos, né, desse concurso. Então, muitas coisas mudaram, tanto na odontologia quanto no fazer concurso. A própria banca é uma banca diferente, é uma banca de fora daqui. Então, a gente está se baseando em concursos militares, muitos concursos militares, né, provas de concursos militares a gente sabe que são provas mais peculiares, não são provas genéricas de odontologia. O nosso último concurso, as provas mais difíceis que a gente encontrar, assim, Ministério Público, concursos de Petrobras, que são concursos bons para odontologia. A gente tá se baseando nessas provas para conseguir fazer um material antes do edital e depois focar no edital, que é o nosso foco. A gente quer, né? A gente quer muito que muita gente entre. Se puder entrar os 20 que fizerem todas as etapas, seria ótimo também. Eu acho que a grande conquista que a gente tem é que a gente quer que as pessoas entrem, né? A gente gosta do que a gente faz, a gente eu vou esconder informação, não, a gente vai divulgar a informação. A gente veio aqui num podcast para divulgar toda a informação que a gente puder, que a gente sabe, né? Como eu disse, a gente não tem nenhum tipo de informação privilegiada, mas tudo aquilo que a gente souber e que tiver no edital, a gente vai poder ajudar, desde fazer um recurso para uma questão, até ajudar a pessoa que conseguiu organizar a sua vida para conseguir estudar, porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que para odontologia é um dos melhores concursos que a gente tem no estado, né? Assim, financeiramente falando. A gente sabe que tem, por exemplo, o GHC, que é o grande concorrente, mas a gente tem a militar, ele tem o plano de carreira, né? Que no GHC não tem. Então, assim, em termos... Exatamente, a gente tem algumas vantagens, né, por ser militar, que no mundo civil não tem. E eu, particularmente, adoro o que eu faço, né, sou muito orgulhosa de todas as minhas conquistas e de toda a história que eu tive. Fui muito feliz sendo estagiária de odonto na Policlínica, na Brigada, então, tanto que eu quis seguir a carreira, né, quis fazer o concurso justamente porque eu tive essa experiência, né, então, eu quero, quanto mais pessoas a gente puder agregar e mais pessoas a gente puder trazer para vestir a camisa, para trabalhar conosco, eu acho que é super válido. Então, eu queria novamente agradecer, né, o convite, né, de a gente poder divulgar aqui o nosso trabalho, poder ajudar as pessoas, que é o que a gente quer. E boa noite para todo mundo. Uma boa noite. Uma boa noite. Mas não antes, né? Sem estudar um pouquinho, não né? Antes, sem ver alguma questão muito difícil, né? Que a gente vai sempre estar colocando lá. A gente procura alguma questão difícil, que a gente sabe que vai
que às vezes ela se torna muito fácil quando a gente estudou, né? Quando a gente viu aquilo ali. Mas no contexto de 80 questões, com um monte de coisa, ela pode se tornar uma questão média difícil. Mas, assim, a gente vai tentar auxiliar o máximo possível o pessoal que quiser, né? E a gente sabe que a gente precisa de uma vaga, né? Pra entrar. Se tiver aquela vaga ali, é da pessoa, né? Se for o momento dela entrar, que seja. Provavelmente vai ser o único concurso para brigada que os dentistas vão poder fazer. Porque daqui 10 anos, se abrir outro concurso, ele já vai estar fora da idade, né? Não vai conseguir prestar. Então foi o nosso concurso da vida, né? Que eu tava pelo menos com 28, 29 anos ali, tava no limite. E foi quando aconteceu, né? A gente deixou a magia acontecer e fui chamada 4 anos depois. Mas eu acho que é importante isso. É sempre, às vezes, conversar com alguém que já passou por isso ou que tá passando por isso, eu acho que é muito importante, porque dá uma acalentada. A gente sabe que a pessoa que já passou, ela vai entender que é aquela angústia, às vezes eu não consigo fazer alguma coisa. A gente sabe que faz parte de todo o processo, né? Então tá. Pô, muito bacana ver a emoção nos olhos da Adri. Adri, Ela é durona no dia a dia, né, Carolina? Ela é durona. Não. Ela é assim. Eu que tô grande, dizem que as baixinhas são mais brabas. Eu que sou grande, ela é que é durona. Baixinha mais braba. Tá, e fizeram uma boa dupla desde colega de faculdade. A gente briga de vez em quando. Não, a gente não era a melhor amiga na faculdade, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. Grupos, a gente foi se perseguindo, daí a gente acabou juntando. Não, ela não vai passar, eu que vou passar. E daí tipo assim, tu vai ter que casar com ela, sabe? Daí tu vai aprender a gostar no meio, no processo, é isso aí. É mais ou menos Eles isso. casaram lá no início e a gente foi aprendendo. Daí não tem como fazer o divórcio porque estão no mesmo policlínico. Agora não dá. Não dá. Agora é pra sempre. Agora. Já tá durando quase 20 anos de relacionamento, praticamente. A gente briga. É o relacionamento mais longo da minha vida. Adri. É isso aí. Então nunca briguem com colegas de vocês, né? Amem os coleguinhas. Ele é um concorrente hoje, amanhã vocês vão ter que conviver com ele 35 anos, né? Na brigada. Então é isso aí. Não, e se brigar não é pra levar pro coração. Exatamente. Não. A gente só lembra que não tem pra onde ir, tá? Uma só. É verdade. Não dá pra trocar de lugar. Então não pode brigar com o coleguinha. Pessoas reais que realizaram sonhos como os que vocês estão prestes a realizar. E é por isso que a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar não mede esforços para conseguir auxiliar, mesmo que o concurso do odonto tenha 2 vagas. Quando o Major Diogo conversou conosco, o objetivo era realmente conseguir estender para que as pessoas dos mais diversos nichos, não importa quão ínfimo financeiramente falando, em comparação, por exemplo, com o direito, que tem muito mais pessoas interessadas, porque o nosso objetivo é conseguir auxiliar no preenchimento mais adequado com os profissionais mais competentes da nossa gloriosa instituição, Brigada Militar. Doutoras, até a próxima. Nosso muito obrigado a quem nos assiste. Não esquece de compartilhar com aquele colega que você quer trilhar uma carreira de sucesso, como as doutoras fizeram. E acompanhe o nosso trabalho no @sbm.org, no Instagram, e Concurseiro de Odonto, também na mesma rede social. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Fica por aqui o Conexão ESBM. Uma boa noite.